Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido mandou seu sogro furioso me obrigar a voltar para ele, mas eu contei a verdade, e meu sogro quis chutá-lo onde o sol não brilha. Olá a todos! Não vou sentar aqui e dizer que sou a melhor esposa do mundo, mas sou bastante boa. Então, neste momento não faço ideia do que vou fazer, e é por isso que preciso da sua ajuda. Deixem-me explicar primeiro. Antes de conhecer meu agora marido, Maxwell quase não tinha relacionamentos. Quero dizer, venho de uma família bastante boa, e meu pai é um grande homem. Por causa disso, meus padrões eram muito altos desde o começo. Além disso, quando era mais jovem, fui usada por um garoto de quem eu estava apaixonada. Depois disso, sempre fui cuidadosa ao sair com alguém. Acho irônico pensar o quão cuidadosa e crítica fui, porque no final isso não me ajudou em nada. De qualquer forma, sempre fui muito cautelosa nos encontros, então raramente saía com alguém e raramente mantinha um relacionamento. Quando eu fazia, não durava muito, porque sempre encontrava um problema no rapaz, ou o rapaz deixava de gostar da minha atitude e simplesmente acabava. Alguns anos depois da faculdade, consegui um ótimo emprego que exigia muito foco e trabalho duro, então tinha ainda menos tempo para sair. Depois de um tempo, simplesmente aceitei o fato de que talvez eu não estivesse destinada a casar com ninguém e que seria feliz por conta própria. Não me entendam mal, gosto de trabalhar e de passar tempo comigo mesma, mas queria alguém com quem compartilhar a vida. Não tenho certeza, mas talvez esse desespero tenha sido a razão pela qual nunca vi esse lado de Maxwell até agora. Mas também não acho que ele poderia ter escondido isso de mim por tanto tempo. Conheci Maxwell em uma festa aleatória de um amigo. Nós nos demos bem desde o início. Ele era muito próximo do que eu procurava em um homem. Tinha um trabalho bem menor que o meu, mas como eu ganhava muito e vinha de uma família relativamente bem de vida, isso não me importava. O dinheiro nunca significou muito para mim, e também não parecia significar muito para ele. Alguns dias depois de nos conhecermos, saímos para nosso primeiro encontro. Ele me proporcionou a noite mais maravilhosa da minha vida. Tenho que admitir, ele sabia como impressionar uma mulher. E eu soube imediatamente que ele era o meu tipo de homem. Não tentava ser excessivamente masculino, e se aceitava como era, e o fato de ser atraente era um bônus. Saímos juntos por mais de 2 anos, e então ele me pediu em casamento. Honestamente, eu não tinha dúvidas em me casar com ele, já que ele era o melhor homem que eu havia conhecido. Era gentil, carinhoso, divertido e, resumindo, o melhor namorado. Ele me fazia muito feliz e nunca me fez duvidar da minha escolha, até agora. Uma coisa que notei depois de nos casarmos foi que ele começou a mudar de emprego com frequência e parou de se esforçar tanto no trabalho. Antes de nos casarmos, ele já havia expressado sua preocupação por não ganhar nem 20% do que eu ganhava, mas eu disse que não me importava. Também lhe disse que podia sustentá-lo financeiramente e que ele poderia fazer o que quisesse. Meus pais estavam um pouco preocupados, mas quando o conheceram, gostaram muito dele. Seus pais se tornaram meus segundos pais, e agora pensar nisso só me deixa triste. Temos 2 filhos, Ave e Mark, e assim que Mark nasceu, o problema dos empregos de Maxwell piorou ainda mais. Antes, quando ele deixava um emprego, começava a procurar um novo imediatamente, mas após o nascimento do nosso filho mais velho, ele começou a demorar mais entre cada entrevista. Mais uma vez, embora eu não entendesse porque ele simplesmente não mantinha o mesmo emprego, o apoiava completamente e nunca reclamei, nem uma única vez. Repito até hoje que nunca disse ao meu marido que arranjasse um emprego estável ou que ganhasse mais dinheiro. Eu ganhava muito e estava feliz sendo a principal fonte de renda da família. Até perguntei várias vezes se ele queria ficar em casa com Mark e que estaria tudo bem. Mas ele sempre me disse que trabalhar de vez em quando o mantinha alerta. Nunca me disse que queria apenas trabalhar, mas que viver sem trabalhar seria um pouco entediante. Depois que nosso segundo filho nasceu, ele começou a trabalhar ainda menos e basicamente ficava em casa por meses, só para encontrar um emprego do qual saía depois de outro mês. Acho que seria justo dizer que neste ponto, ele simplesmente não trabalha porque raramente o faz. Além disso, quando ficava em casa, cuidava bem das crianças, então, mais uma vez, nunca reclamei. Ele nunca me deu um motivo para isso. Eu o amava tanto que quando me pediu para manter em segredo o fato de que ele não trabalhava para nossos pais, eu o fiz. Cheguei a dar presentes caros aos nossos pais, dizendo que eram de parte dele. Às vezes até o deixava agir como se ele tivesse feito todo o trabalho na frente da sua família, e isso deixava todos muito felizes. Obviamente não me importava com o que pensavam de mim, e ficava feliz em vê-lo contente. Agora que você sabe tudo o que precisa saber, vamos ao que aconteceu. Acho que tudo isso começou há uns 5 meses, quando comecei a ter grandes projetos de trabalho e coisas do tipo, o que exigia muito tempo e esforço. Nos últimos meses, estive muito ocupada com o trabalho e raramente encontrava tempo para passarmos a sós.
Obviamente, eu disse a ele que isso seria só por alguns meses e que as coisas voltariam ao normal. O projeto deveria durar exatamente 2 meses, mas terminou antes devido a um problema que não vou gastar seu tempo explicando. Então, você pode dizer que terminei antes, mas ainda tinha muito trabalho de papelada a fazer. 2 semanas atrás, enquanto fazia essa papelada, também decidi revisar nossas despesas mensais. Agora, raramente verifico essas coisas, já que Maxwell cuidava da maior parte das finanças, mas queria ajudá-lo e facilitar um pouco sua vida. Quando revisei as coisas, achei muito suspeito. Maxwell estava gastando muito mais dinheiro do que deveria, e fiquei surpresa por ele não ter me perguntado ou me dito nada a respeito. Embora isso fosse muito suspeito e meus instintos me dissessem que algo estava errado, decidi ignorá-los. Decidi confiar no meu marido, como fiz por anos, e me convenci de que havia uma explicação perfeitamente lógica para isso. Acreditei que ele estava planejando me dar algo e estava pegando dinheiro para isso. Dei a mim mesma explicações suficientes para não duvidar dele, até alguns dias atrás, quando descobri a verdade. Por causa do que descobri, comecei a monitorar o que ele comprava usando o meu próprio dinheiro. Não estava feliz fazendo isso, mas queria saber o que estava acontecendo, caso fosse necessário. Há alguns dias, descobri que ele comprou um presente caro que definitivamente não era para mim, o que ativou todos os alarmes. Isso me fez suspeitar tanto que parei de confiar nele e o segui durante todo o dia enquanto investigava o que estava comprando. Como provavelmente já adivinhou, vi que ele saiu para um encontro. Isso mesmo, o homem saiu para um encontro com uma mulher linda, que definitivamente era mais jovem que eu. Eles se encontraram, e ele foi imediatamente beijá-la e lhe deu o presente. Ela ficou muito feliz com ele e parecia que estavam apaixonados um pelo outro. Acredite, tentei esquecer essa imagem ao vivo que meu cérebro gravou, mas simplesmente não desaparece. Sempre que olho para o meu marido, tudo que vejo é seu rosto infiel. Se você está se perguntando, ele foi para o outro lado da cidade, para um lugar onde nunca iria, nem mesmo por engano, para seus encontros furtivos. Acho que estou certa ao pensar que ele sempre se encontra com ela naquela área. Eles pareciam tão felizes, e isso só me enfureceu ainda mais. Tive que me controlar para não ir lá e fazer algo. Depois disso, voltei para casa, pesquisei um pouco mais e descobri que ele estava comprando alguns presentes caros há meses. Presumo que esteja saindo com ela há esse tempo, ou talvez ela seja apenas uma das muitas amantes que ele tem. Honestamente, neste ponto não sei realmente o que está acontecendo. Levei alguns dias para digerir completamente o que vi, e bem, não consegui. Simplesmente não consigo acreditar que ele está me traindo há não sei quanto tempo, e eu tenho sustentado esse homem como uma tola. Temos 2 filhos juntos, e eu fiz tudo o que pude por ele. Por que ele faria isso comigo? Essa é a pergunta que tenho me feito. Dei a ele uma vida maravilhosa e sempre o apoiei em tudo o que fez, e isso é o que recebo em troca, um marido infiel que compra coisas para sua amante com meu dinheiro. Agora que você sabe tudo o que aconteceu, por favor, me diga o que devo fazer para sair bem de toda essa situação. Atualização 1. Estou de volta com a atualização, e bem, vamos direto ao ponto. Já se passaram 3 semanas desde a minha publicação, e só quero agradecer a todos que genuinamente me deram conselhos. Ainda não confrontei meu marido, mas fiz algo muito arriscado. Então, deixe-me explicar. Alguns dias após minha publicação, continuei pensando no que deveria fazer. O Maxwell que eu amava já não existia mais, e ele não se importava comigo nem com as crianças. Qualquer pessoa que se importasse não teria feito isso. Quero dizer, é tão surpreendente para mim que ele poderia ter vivido uma vida confortável comigo, mas decidiu fazer isso e estragar tudo. Eu era tão feliz com ele e queria passar toda a minha vida ao seu lado. Se eu não quisesse, não teria me casado com ele. Nunca pensei em traição, e meu coração se partiu ao descobrir que ele não sentia o mesmo por mim. O que mais me surpreendeu foi que ele estava disposto a fazer tudo isso sem se importar com o que aconteceria com nossos filhos. Digo isso porque a mulher com quem ele estava saindo ou tendo encontros não parecia ter dinheiro algum, então ele não tinha um plano futuro com ela. Ele estava apenas se divertindo com outras por prazer. Como sei de tudo isso? Você deve estar se perguntando. Bem, porque eu falei com a mulher. Alguns dias depois da minha publicação, comecei a seguir meu marido toda vez que ele saía para um encontro. Fiz isso para coletar provas, como um de vocês sugeriu, caso isso me ajudasse no inevitável divórcio. Quero dizer, obviamente, no final disso tudo não vou ficar com ele. Então, eu segui toda vez que ele saía para um encontro e descobri muitas coisas. Ficou claro para mim que ela não tinha muito dinheiro, e Max estava lhe mostrando uma vida de luxo. Acho que isso faz se sentir feliz e importante. Queria que ele fizesse isso comigo, mas ele é muito preguiçoso para ganhar um centavo. Ele a leva para encontros luxuosos e se diverte com ela. Também ficou claro para mim que ele realmente gostava dela, do contrário, ele já teria saído com qualquer outra garota. Mas o que mais me surpreendeu foi que não parecia que ela soubesse que ele era casado. Ele tirava a aliança toda vez que se encontravam.
Um dia, eu os vi entrando em um hotel e tirei fotos disso também. Voltei para casa chorando. Por alguma razão, depois disso, não posso explicar porquê, mas decidi que iria confrontá-la. Senti que ela estava apaixonada por ele, assim como eu, e não sabia a verdade. Sim, isso foi uma grande aposta, mas eu não podia ficar parada vendo-os fazer isso. Então, eu a observei e depois a confrontei. E eu estava certa. Ela não fazia ideia no que havia se metido, nem sabia que Maxwell era casado. Quando me aproximei dela, ela não fazia ideia de quem eu era. Eu disse que era a esposa de seu namorado, e ela não podia acreditar. Então, mostrei provas com fotos de nossos filhos, e ela começou a chorar, me disse que não fazia ideia. Ela disse que estava perdidamente apaixonada por ele e se desculpou por ter feito dele um infiel. Eu disse que não era culpa dela, que ele era quem tinha feito isso, e que ela também era uma vítima. Seu nome é Mai. Mai ficou incrivelmente chateada quando descobriu que não só ele havia mentido, mas que os presentes que ele comprava eram com o meu dinheiro. Ele disse a ela que estava divorciado e que sua esposa o havia traído, o que a fez se apaixonar por ele. Ela estava realmente triste por mim e queria encontrá-lo e bater nele, mas eu tinha outros planos. Pedi que me fizesse um favor e não dissesse uma palavra a Maxwell, pois não queria que ele soubesse que eu havia descoberto tudo. Então ela prometeu que inventaria desculpas e não o veria até que eu fizesse o que queria fazer. Agradeci por isso e ela me deu seu contato. Então, aqui estou agora, e em alguns dias vou confrontar meu marido. Atualização 2. Já faz uma semana desde minha última atualização. Sabia que meu marido não era uma boa pessoa depois do que ele fez, isso já estava claro, mas não esperava que ele fosse tão desonesto e cruel. Mesmo depois de eu insinuar que sabia o que ele havia feito, ele ainda não conseguiu me dizer a verdade. Quero dizer, o resultado seria o mesmo, independentemente do que ele fizesse, mas eu gostaria que ele simplesmente tivesse dado a cara e me dito a verdade. Além disso, contei a verdade aos meus filhos, mas estou me adiantando um pouco. Deixe-me começar de onde parei. Alguns dias após minha última atualização, conversei com meu marido e disse a ele que havia descoberto algo. Foi uma loucura que ele nem sequer piscasse quando eu disse aquelas palavras, que sabia o que ele havia feito. Ele se manteve confiante e me perguntou sobre o que eu estava falando. Dei-lhe a oportunidade de ser honesto, mas ele simplesmente ficou sentado lá, afirmando que não havia feito nada de errado. Então, mostrei-lhe os gastos e perguntei para onde estava indo o dinheiro. Antes que ele pudesse responder, eu disse que sabia que ele estava me traindo com outra mulher. Foi aí que ele perdeu o controle. Honestamente, se eu não tivesse visto me traindo com meus próprios olhos e não tivesse falado com a mesma garota com quem ele estava, eu teria acreditado nele. Fiquei surpresa com o quão bom ator ele era. Ele realmente parecia ofendido por eu sequer sugerir que ele havia me traído. Depois, tentou fazer parecer que eu estava exagerando e que provavelmente queria deixá-lo porque ele não ganhava nada. Ele estava me manipulando emocionalmente e eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Mas não importava o que ele me dissesse, mantive minha posição e pedi mais uma vez que explicasse para o que eram aqueles gastos. Disse que nunca me importei com o quanto ele ganhava ou com o que ele fazia com meu dinheiro, mas que não poderia deixá-lo gastar tanto sem explicar no que estava usando. Então, ele começou a me dizer que aquele também era o dinheiro dele e que eu estava fazendo se sentir como se não pudesse gastar nada porque não era tão rico quanto eu. Eu disse que isso não tinha nada a ver com a minha pergunta e exigi que ele se explicasse imediatamente ou eu iria embora naquele instante. Ele tentou de muitas maneiras desviar o assunto, mas quando nada funcionou, ele ficou com raiva e tentou sair sem dar uma explicação. Eu não o deixei ir e dei-lhe uma última chance de se explicar. Quando não o soltei e ele já não tinha outra escolha, finalmente me disse que havia feito algo com o dinheiro e que tinha mentido para mim sobre isso. Mesmo assim, naquele momento, ele ainda não contou toda a verdade. Disse que queria me comprar algo caro como presente para o nosso próximo aniversário, já que nunca antes havia podido me comprar nada sem usar o meu dinheiro. Então começou a apostar e acabou perdendo mais e mais, mas admitiu que gostou e continuou fazendo isso. Prometeu parar e voltar a trabalhar e me implorou para perdoá-lo. Enquanto ele me dizia tudo isso, tudo que eu conseguia fazer era olhar para o seu rosto e pensar em como ele pôde mentir para mim assim. Ele estava mentindo abertamente sobre tudo, e nem sequer teve a decência de confessar a verdadeira razão. Então, naquele momento decidi deixá-lo, mas não lhe contei toda a verdade. Deixei-o pensando que era por causa do seu problema com o jogo. Depois disso, fiz minhas malas enquanto ele continuava me dizendo que eu não podia deixá-lo por um erro como aquele. Ele implorava para que eu o ajudasse e continuava dizendo que ainda era a mesma pessoa que eu amava tanto. Esperei meus filhos voltarem e quando eles chegaram, os peguei e me mudei para a casa dos meus pais. Já se passaram alguns dias e ele tem me ligado sem parar, mas não atendi. Quero ver o que ele fará a seguir, então estou esperando sua resposta. Não direi que sei todos os seus segredos até que ele me force a fazer isso ou até que isso venha à tona por conta própria. Então eu me divorciarei.
mas contei aos meus filhos e aos meus pais o que ele fez. Eles ficaram chocados. Meu filho mais novo não entendeu completamente, mas ainda assim compreendeu que o que seu pai estava fazendo era errado. Tem sido muito para processar. Avisarei o que acontecerá a seguir, as coisas podem ficar um pouco complicadas. Atualização 3. Já se passaram alguns meses desde minha última atualização e me desculpo por ter demorado tanto, mas queria garantir que terminaria minha história com Maxwell com esta atualização. Então deixe-me continuar de onde parei. Depois que o deixei e me mudei para a casa dos meus pais, ele continuava ligando e tentando se reconciliar. Contei a verdade aos meus pais e aos meus filhos, e eles ficaram muito chateados, então ninguém queria vê-lo. Meus pais queriam que eu me divorciasse dele o mais rápido possível e comecei com a papelada, mas esperei porque ainda não lhe havia dito que sabia sobre o seu caso. A propósito, para aqueles que perguntam por que não o expulsei de casa, já que provavelmente assumem que a casa é minha, eu não podia fazer isso porque a casa não era minha. Foram os pais dele que nos deram como presente quando se mudaram. Como era uma casa linda e um presente cheio de amor, decidimos ficar lá. Então, tecnicamente, a casa pertencia mais a ele do que a mim. Eu saí e não me importei com a casa. Depois de algumas semanas tentando me recuperar, Maxwell decidiu ir até a casa dos meus pais para falar comigo pessoalmente. Obviamente, isso não funcionou, pois meus pais nem sequer o deixaram passar pela porta. Ele fez uma grande cena sobre como eu não estava deixando ver seus filhos e que ele só havia cometido um pequeno erro, mas bem, teve que ir embora. Então ele fez algo louco, algo que eu nunca esperava que ele fizesse. Ele disse aos seus pais que eu estava prestes a deixá-lo por um pequeno erro e fez parecer como se eu estivesse cansada de que ele não fosse rico. Obviamente seus pais vieram imediatamente me ver. Ele pensou que sua técnica de manipulação emocional funcionaria, mas não tinha ideia de que eu tinha uma carta na manga que mudaria tudo. Seus pais estavam realmente chateados comigo, e como eu os considerava meus próprios pais, não me senti bem em desapontá-los. Pedi-lhes que se acalmassem e disse que não estava fazendo tudo isso por uma pequena razão. Disse que nunca teria deixado seu filho até o dia da minha morte, esse era o nível de amor que eu tinha por ele, mas depois do que ele fez, não me deixou outra escolha. Mostrei-lhes todas as provas incriminatórias que havia coletado sobre ele e contei tudo sem ocultar nenhum detalhe. Até fiz com que conversassem com Mai, que contou toda a verdade desde sua perspectiva. Depois disso, tudo o que puderam fazer foi me pedir desculpas e sua raiva se voltou para Maxwell. Então fui com eles confrontá-lo em nossa casa. Disse-lhe que sabia de tudo, embora não tenha mencionado que falei com Mai, porque queria que ele pensasse que ainda a tinha como apoio. Mas então algo incrível aconteceu. Quando Maxwell não mostrou nenhum remorso e agiu como se tivesse cometido apenas um pequeno erro, seus pais o expulsaram de casa. Eles o tiraram diretamente de sua casa e disseram que iriam deserdá-lo. Eu já estava furiosa com ele, pois ele agia como se eu não importasse e como se o único que importava fosse o meu dinheiro, então não disse nada quando o expulsaram. Simplesmente voltei para casa. 2 semanas depois, ele veio implorar por ajuda, mas a única coisa que ele recebeu foram os papéis do divórcio. Ele chorou como um bebê, realmente me implorou para não fazer isso e disse que havia cometido um grande erro e pediu que eu pensasse nas crianças. Eu disse que já era tarde demais para se desculpar e que ele também deveria ter pensado nas crianças. Depois disso, eu o deixei. Sei que ele tentou voltar com Mai, mas Mai só aceitou se encontrar com ele para lhe dar um bom tapa por ter mentido para ela. Sei disso porque ela me ligou para contar depois de ter feito isso. Alguns meses depois, finalmente nos divorciamos, e bem, isso é praticamente tudo. Devido às suas ações e à sua falta de dinheiro, consegui a custódia de ambos os filhos. Ele nem sequer teve que pagar pensão alimentícia porque havia sido infiel. Então, é isso que tem acontecido ultimamente. Estou morando na casa dos pais dele, porque eles me deixaram ficar com seus netos, e Maxwell agora tem que procurar um emprego e mantê-lo se quiser ter um teto sobre sua cabeça. Acho que tudo terminou bem, pelo menos para todos, exceto Maxwell. Atualização 4. Sei que muitos têm perguntado o que tem acontecido com Maxwell ultimamente e se ele finalmente conseguiu encontrar um emprego e mantê-lo. Bem, é hora de colocá-los a par do que aconteceu nesses últimos meses. Para começar, sim, Maxwell conseguiu um emprego e, para a surpresa de muitos, ele o manteve. Mas não é porque de repente ele adquiriu uma nova ética de trabalho ou teve uma revelação sobre a importância da responsabilidade e da autossuficiência. Não, de jeito nenhum. É mais porque ele já não tem uma rede financeira, ou seja, para sustentar seu estilo de vida boêmio, onde ele pulava de um emprego para outro sem se preocupar muito com o futuro. Ele está preso na realidade de que agora tem que se sustentar, algo que antes ele simplesmente não fazia, porque eu sempre estava lá para apoiá-lo para que ele pudesse explorar seu caminho. E aqui é onde as coisas ficam mais ridículas. Ele tentou seduzir uma das minhas amigas.
Ao que parece, depois de perceber que já não podia mais me manipular financeiramente, ele tentou se aproveitar de uma amiga minha, uma que tem muito dinheiro. Obviamente, ele não tentaria com qualquer uma das minhas amigas, mas com aquela que tinha capacidade financeira para sustentar um vagabundo em busca de emprego constante. Porque, claro, minhas amigas com empregos normais não eram de seu interesse. Por sorte, minha amiga me contou tudo, e obviamente ela não aceitou seus avanços. Mas ela não o fez sem antes dar-lhe uma pequena dose de seu próprio veneno. Ela marcou um encontro em um restaurante caro e pediu-lhe que fizesse o pedido antes que ela chegasse, porque estava atrasada e com muita fome. Maxwell, sempre desesperado para impressionar e provavelmente achando que finalmente havia encontrado uma nova salvadora, fez alegremente o pedido. Uma hora depois, sem nenhum sinal de minha amiga, ele mandou uma mensagem perguntando onde ela estava. Sua resposta foi brilhante. Ela disse que não poderia ir porque algo de última hora havia surgido. Quando ele perguntou o que era, ela respondeu: estou presa sendo uma boa amiga e não saindo com o marido infiel e preguiçoso da minha amiga. Não vou mentir, ri muito quando ela me contou isso. Pode parecer cruel, mas depois de tudo que Maxwell me fez passar, acho mais que justo que ele tenha que pagar por esse jantar, sozinho e com seu próprio dinheiro desta vez. Algumas semanas depois desse pequeno incidente, ele veio buscar as crianças para levá-las ao parque. Sim, tenho a guarda, mas ele tem direito de visita. E aqui tenho outra coisa ridícula para contar sobre ele. Ele me pediu dinheiro para uma nova ideia que teve. Suponho que ele não sabia que eu já sabia sobre minha amiga, ou talvez simplesmente não se importasse e ainda acreditava que eu poderia emprestar dinheiro. Obviamente minha resposta foi um rotundo não. Mas o mais engraçado não foi o pedido em si, e sim a grande ideia que ele teve. Ele queria criar um serviço para ajudar as pessoas a encontrar sua vocação na vida. O velho Maxwell, sempre cheio de ideias tão grandiosas quanto desconectadas da realidade. Não sei o que me fez rir mais, o fato de ele realmente pensar que poderia me pedir dinheiro depois de tudo ou quão ridícula soava sua nova ideia de negócio. Para completar, ele também tentou convencer seus pais a lhe devolverem a casa. Sim, a mesma casa que seus pais nos deram de presente quando se mudaram e da qual o expulsaram quando descobriram o que ele havia feito. Seu argumento foi tão infantil quanto previsível: sou seu filho, tenho direito à casa. Mas seu pai, no seu estilo direto e sem rodeios, respondeu que ele podia estar agradecido por ser seu filho, porque se não fosse, ele já teria enfiado seu sapato onde você sabe, com um pontapé, e que era melhor ele sair agora mesmo, porque ele realmente estava com muita vontade de fazer isso. Acho que essa foi a primeira vez em muito tempo que senti um pouco de pena dele, porque meu sogro é um cara grande e seus sapatos são enormes. É surreal que ele ainda acredite que tem direito ao meu dinheiro ou à casa de seus pais, como se nada tivesse mudado. A única diferença agora é que ele não tem mais ninguém disposto a tolerar seu comportamento. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Toda a minha família me bloqueou. Depois que minha esposa me traiu com meu primo e teve um bebê, toda a minha família manteve isso em segredo enquanto eu lutava para ter sucesso. Há muito contexto aqui, então, por favor, tenha paciência enquanto explico toda essa situação para minha família. Atualmente, tenho 44 anos, sou homem e estou casado há 10 anos. Estou com minha esposa, que tem 41 anos, há 13 anos, e também temos um filho de 8 anos. Somos bastante felizes com nossas vidas. No entanto, este não é meu primeiro casamento. Casei-me aos 22 anos, mas, infelizmente, esse casamento terminou em divórcio dentro de 3 anos, por motivos que ainda não conheço. Minha ex-esposa, vamos chamá-la de Amy, estava comigo desde que estávamos no ensino fundamental. Basicamente, éramos namorados de infância e, assim que nos formamos na faculdade e conseguimos empregos decentes, decidimos nos casar. As coisas estavam bem nos primeiros anos, mas depois disso, por algum motivo, tudo começou a ficar estranho entre nós. Eu fiz o meu melhor para manter a chama acesa, mas depois daquele ponto, comecei a sentir que ela não estava mais interessada. Fiz tudo ao meu alcance para reconquistar seu interesse, mas, algumas semanas antes do nosso terceiro aniversário de casamento, ela decidiu me entregar os papéis do divórcio e disse que estava terminando. Eu queria trabalhar no nosso casamento, só queria uma razão para entender por que tínhamos que desistir depois de tanto tempo juntos, mas ela não conseguia me dar nenhuma explicação, além do fato de que simplesmente não estava mais apaixonada por mim. Fiquei muito chateado, mas não podia fazer nada a respeito, então decidi seguir em frente com o divórcio, já que não tinha outra opção e não queria deixá-la ainda mais infeliz ao forçá-la a ficar comigo e prolongar o processo.
Não tínhamos muitos bens em conjunto, então foi um processo relativamente simples, e, depois disso, não a vi novamente. Ouvi de alguns amigos que, após a finalização do divórcio, ela se mudou de cidade e cortou contato com todos. Isso é normal, mas o que foi realmente estranho é que até minha própria família parou de falar comigo na época do divórcio. Eles deveriam ter me apoiado em um momento tão difícil, mas, em vez disso, começaram a se afastar de mim. Depois que o divórcio foi finalizado, tentei manter contato com eles, mas percebi que fui bloqueado em todas as plataformas. Até tentei visitá-los algumas vezes, mas nem meus pais nem minha irmã abriram a porta para mim. Tudo isso foi muito estranho, e eu já estava passando por um período difícil, então isso me afetou profundamente. Durante alguns anos após o divórcio, eu não conseguia fazer nada e acabei deixando meu emprego, ficando em casa desempregado por alguns meses. Mas sou incrivelmente sortudo, pois mesmo em tempos tão difíceis, tive amigos ao meu lado, que decidiram me motivar a melhorar e tentar seguir em frente. Minha família nunca esteve lá para mim após o divórcio, então foram meus amigos que cuidaram de mim, e eventualmente decidi abrir meu próprio restaurante. Sempre foi meu sonho, mas eu tinha decidido esperar até economizar dinheiro suficiente, já que também precisava pensar em Emma enquanto estávamos casados. No entanto, agora que estávamos divorciados, decidi que iria seguir em frente por conta própria, e também decidi usar o nome que meus pais sugeriram para o restaurante. Com a ajuda de meus amigos, entrei em contato com alguns investidores, os convenci a embarcar no projeto, comecei a construir um modelo de negócios e, em alguns anos, inaugurei meu primeiro restaurante. Levou quase 4 anos para me reerguer após o divórcio, e 2 anos depois disso, conheci minha esposa. Nos conhecemos através de amigos em uma festa, e ela me disse que adorava meu restaurante. Foi assim que começamos a conversar. Após 3 anos de namoro, decidi finalmente dar uma nova chance ao amor e pedi ela em casamento. E agora, 10 anos depois, aqui estamos com nosso filho. Minha vida pessoal não foi a única coisa que melhorou nos últimos anos, mas também minha vida profissional, pois tenho me saído razoavelmente bem na minha carreira. Tudo começou com um restaurante, mas depois fomos expandindo lentamente. Graças ao sucesso do primeiro restaurante, atualmente sou CEO do meu próprio grupo de hospitalidade, e possuímos uma cadeia de restaurantes e hotéis que está se tornando popular. Estamos planejando expandir ainda mais para ganhar reconhecimento fora do estado. Foi uma batalha árdua, mas trabalhei muito para chegar onde estou, e é por isso que, quando fui convidado para uma entrevista recentemente, achei que era um sinal de que realmente tinha conseguido. Então, aceitei. Mas, honestamente, eu não tinha ideia de que isso desencadearia uma tempestade na minha vida, porque minha família decidiu voltar e me procurar depois de assistir aquela entrevista na televisão. O canal que fez a entrevista era moderadamente popular, então eu não esperava que minha família tivesse assistido, e mesmo que tivessem, não esperava que aparecessem no meu escritório. Não é difícil descobrir onde trabalho, então deve ter sido fácil para eles me encontrarem. Mesmo assim, foi bastante inapropriado eles aparecerem no meu local de trabalho e exigirem me ver durante o expediente. Infelizmente, há 3 dias, foi exatamente isso que aconteceu, e foi muito estranho para mim vê-los depois de tanto tempo. Quando chegaram, eu estava trabalhando, mas a recepcionista me informou que minha família estava esperando lá fora. A princípio, pensei que ela estava falando da minha esposa e meu filho, o que teria sido estranho, pois minha esposa estava no trabalho e meu filho na escola. Mas então ela esclareceu e disse que eram meus pais e minha irmã que estavam lá para me ver. Foi então que comecei a ter dificuldade em processar o que estava acontecendo, então disse à recepcionista que os veria mais tarde, mas por enquanto eles teriam que ir embora. Mas, claro, eles não foram embora e começaram a fazer um escândalo, então tive que intervir, pois não queria que a segurança os expulsasse antes de eu ter a chance de falar com eles e descobrir o que estava acontecendo. Então, fui vê-los no saguão, e assim que me viram, começaram a agir como se nada tivesse mudado desde a última vez que os vi, que foi há quase 20 anos. Eles literalmente começaram a me encher de elogios instantaneamente, dizendo como era maravilhoso que eu tivesse me tornado bem-sucedido o suficiente para aparecer nas notícias e como minha história era inspiradora. Foi muito estranho ouvir isso, porque, como eram minha família, eles realmente deveriam ter feito parte dessa história. Continuei tentando ignorar, dizendo que precisava voltar ao trabalho, mas então começaram a falar sobre como tinham visto minha família também. Havia uma parte da minha entrevista em que eu falei sobre minha esposa e meu filho, como eles foram incríveis ao longo da minha jornada, e o canal exibiu algumas fotos da nossa família.
Então, imagino que era disso que eles estavam falando, e começaram a dizer que queriam muito conhecer minha esposa e meu neto o mais rápido possível, porque já fazia muito tempo que estavam longe de nós. Nesse ponto, começaram a me dizer que eu não tinha me esforçado o suficiente para entrar em contato com eles após o divórcio e que deveria ter tentado mais. Foi então que percebi que finalmente poderia descobrir o que realmente aconteceu naquela época, então decidi deixar que continuassem falando em vez de pedir para saírem. Até me sentei com eles no saguão para chegar ao fundo da questão e obter algum fechamento sobre o que aconteceu. Enquanto conversavam, descobri o verdadeiro motivo pelo qual Amy decidiu se divorciar de mim e por que minha família me abandonou depois disso. Vocês já devem ter adivinhado, mas sim, Amy estava me traindo, e eu nunca desconfiei, porque meus pais a estavam ajudando a esconder tudo. Não os julguem muito rápido, pois eles acham que tinham suas razões, pelo menos de acordo com eles, essas eram razões válidas para ajudar minha esposa a me trair. Aparentemente, a pessoa com quem Amy estava tendo um caso era meu primo, filho do irmão mais velho do meu pai. Quando finalmente me contaram isso, tudo começou a fazer sentido quase imediatamente. Por que ajudaram ela? Por que não fui convidado para nenhum evento familiar nos últimos 20 anos? Por que fui completamente excluído, sem ter feito nada de errado? Meu primo, vamos chamá-lo de Cal, era um mimado e sempre o odiei, mas, infelizmente, como sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 6 meses de idade, seu pai e o resto da família acharam que ele merecia um passe livre para tudo o que fazia. Durante toda a sua vida, ninguém lhe disse como se comportar, e ele sempre saía impune de tudo. Isso só piorou quando meu tio se tornou chefe do meu pai, já que ele havia começado o negócio da família, e meu pai entrou depois. Após nosso casamento, como Cal decidiu que queria ficar com Amy, e ela também queria a mesma coisa, minha família não teve outra escolha a não ser ajudá-los, porque não podiam arriscar a raiva do meu tio. Claro, mas colocar o relacionamento comigo em risco era algo fácil de fazer, e foi exatamente o que fizeram. Eles me disseram que, após o divórcio, meu tio deixou claro que não queria que ninguém da família tivesse qualquer contato comigo, incluindo meus pais e minha irmã. Aparentemente, eles tentaram protestar, mas então Amy anunciou que estava grávida do meu filho, e se quisessem ter algum contato com o neto, teriam que me cortar. A propósito, nunca fui notificado de que Amy estava grávida quando ela pediu o divórcio, e na época, ela não estava com sinais visíveis, então eu não poderia ter adivinhado. Ela também não estava morando comigo, já que se mudou muito antes da finalização do divórcio, então eu não fazia ideia de que já era pai há muito tempo. Aparentemente, tenho uma filha que está quase completando 20 anos agora, mas que nunca me conheceu e acha que Cal é seu pai biológico. Isso foi tudo que meus pais me contaram sobre o que realmente aconteceu todos esses anos atrás, e eu mal conseguia começar a processar tudo, porque parecia que eu estava ouvindo uma história e tive que me beliscar para perceber que essa era a minha realidade. Minha família basicamente me cortou em favor de ter um relacionamento com seu neto e manter a segurança no emprego, ou pelo menos assim eles acreditavam. Mas, na minha opinião, eles me cortaram porque eram covardes, e nada mais. Eles poderiam ter facilmente vindo até mim com a verdade e me deixado lidar com a situação, mas escolheram ter medo do irmão do meu pai, como se ele realmente pudesse causar algum dano a eles, além de demitir meu pai da empresa. Mesmo assim, meu pai poderia facilmente ter retaliado, entrando com um processo judicial. Quanto a nunca me contar sobre a gravidez de Amy e o fato de que eu tenho uma filha, eu literalmente não consigo pensar em nenhuma desculpa para isso. Por 20 anos inteiros, eles esconderam isso e nunca falaram nada, até descobrirem que eu estava me saindo bem na vida, e agora, de repente, eles estavam se sentindo muito arrependidos por tudo e queriam consertar as coisas comigo. Infelizmente para eles, eu conseguia enxergar através de seu ato, e assim que terminaram de me contar tudo, pedi que fossem embora, porque, depois de tudo que tinham acabado de me dizer, não conseguia encontrar em mim o perdão naquele momento. Tentei ser civilizado com eles, afinal, estávamos sentados no saguão do meu local de trabalho, e eu não queria causar um escândalo. Mas, claro, não podia contar com eles para se comportarem da mesma forma, e quando disse que queria que fossem embora, eles imediatamente começaram a reclamar, dizendo que eu precisava pensar de onde eles vinham e como a situação também havia sido difícil para eles. Eu lhes disse que sabia com certeza que só decidiram me procurar agora porque eu era bem-sucedido e queriam uma parte disso, mas eles começaram a negar veementemente. Minha irmã chegou ao ponto de dizer que eu devia meu sucesso a eles, no primeiro lugar. Com isso, ela obviamente quis dizer que usei o nome que sugeriram para o meu restaurante, anos atrás, quando ainda era apenas um sonho meu.
Achei muito ousado da parte dela fazer uma alegação como essa, dado o fato de que nunca tive qualquer apoio deles ao longo de todos esses anos e fiz tudo por conta própria, com a ajuda de meus amigos, mas não deles. Só o fato de eles terem sugerido um nome não os tornava dignos de atribuir meu sucesso a si mesmos, e essa ideia era tão ridícula que acabei rindo dela. Disse a ela que, se ela e meus pais não fossem embora imediatamente, eu os faria ser expulsos do prédio. Eles imediatamente começaram a discutir comigo, dizendo que não iam a lugar algum até esclarecermos as coisas entre nós. Mas, honestamente, eu não estava interessado, então fiz exatamente o que disse que faria, mandei a segurança expulsá-los do prédio. Naturalmente, ficaram muito chateados enquanto eram expulsos e continuaram tentando me dizer que não tinham escolha, e outras coisas, mas eu não acredito nisso. Eles tinham uma escolha, apenas fizeram a errada, e agora terão que lidar com as consequências. Não foi difícil para eles viverem os últimos 20 anos sem me ver e a minha família, tenho certeza de que conseguirão lidar com isso no futuro também. Enfim, já se passaram 3 dias desde então, e eles não pararam de tentar entrar em contato comigo. Desde então, tem me mandado mensagens nas redes sociais, me enviando e-mails no endereço de trabalho e até aparecido no meu escritório, mas não tiveram coragem de entrar de novo. Houve uma mudança definitiva na atitude deles, porque agora tudo o que fazem é tentar se desculpar comigo. Todas as mensagens estão cheias de desculpas, e mesmo quando os vejo esperando do lado de fora do meu local de trabalho, parecem muito tristes e esperam que eu pare para falar com eles, mas eu simplesmente passo de carro e os ignoro. Chegou a um ponto em que quase me sinto mal por eles, para ser honesto. Falei com minha esposa sobre isso, porque, independentemente do que eu decida fazer sobre minha família, ainda temos que pensar na minha filha, de quem eu nem sabia que existia até alguns dias atrás. Temos discutido bastante sobre isso, porque nenhum de nós sabe se devemos rastreá-la e tentar entrar em contato com ela ou não. Além disso, também temos minha família para lidar, porque não acho que vão desistir até conseguirem outra chance de falar comigo. Minha esposa acha que, só para tentar resolver as coisas, eu deveria falar com eles, convidá-los para casa e deixar todos conversarem, para que possamos acabar com essa toxicidade, pois isso não é bom para minha saúde emocional. Mas, pessoalmente, não tenho interesse em fazer nada disso. Só quero continuar ignorando-os até que eles sumam sozinhos, principalmente porque não tenho capacidade de lidar com eles agora, especialmente depois de tudo que descobri e tudo que estou lidando no momento. Então, estamos tendo muita dificuldade em descobrir o que fazer e como lidar com isso, e quero perguntar se estou errado por não querer dar à minha família uma chance de falar comigo depois de 20 anos sem contato. Atualização 1. Já faz 1 semana e 3 dias desde que postei aqui, e minha esposa e eu decidimos que vamos continuar ignorando minha família. Felizmente, nos últimos dias, eles não apareceram no meu local de trabalho, provavelmente porque se cansaram disso ou talvez se intimidaram com a segurança, mas seja qual for o motivo, eles não apareceram e estou muito aliviado. Assim que eles pararam de aparecer, ficou muito mais fácil para mim parar de pensar neles, então acho que eram apenas os rostos deles que estavam me fazendo sentir mal com o que eu estava fazendo. No entanto, agora, não me sinto mais culpado por ignorar as mensagens deles. Eles podem continuar se desculpando o quanto quiserem, mas isso não vai mudar nada, porque o fato é que eles falharam comigo como família, e nenhum pedido de desculpas vai consertar isso novamente. Eles ainda continuam enviando mensagens para mim de várias contas e endereços de e-mail, e neste ponto eu nem me dou ao trabalho de bloqueá-los mais, porque qual é o ponto? Eles só vão criar novas contas para tentar se desculpar comigo, e eu vou continuar ignorando tudo de qualquer maneira. Vamos ver por quanto tempo eles conseguem manter isso e o quanto estão arrependidos de tudo. Seguindo para o outro problema com o qual estávamos lidando, minha esposa e eu não tínhamos ideia de como lidar com a situação com minha filha. Nós temos o nome dela, já que meus pais me disseram o nome completo dela e onde ela estuda, enquanto conversávamos no outro dia, então conseguimos localizá-la. Minha assistente conseguiu encontrar as contas dela nas redes sociais para mim, mas até agora eu não fiz nada. Eu nem sei se é apropriado fazer algo e, além disso, não tenho ideia de como devo contar a ela que sou seu verdadeiro pai biológico. Ela não é menor de idade, então obviamente não posso simplesmente aparecer na casa de Amy exigindo custódia e afins. E, honestamente, eu preferiria que Amy não estivesse envolvida nisso de forma alguma, porque depois do que descobri sobre ela, perdi todo o respeito por essa mulher e por toda a minha família. Eles são todos um bando de covardes sem espinha, e eu não quero nada com eles.
Mas eu não posso dizer o mesmo da minha filha, porque, independentemente de quem a criou, ela ainda é meu sangue, de qualquer forma. Se alguém tiver algum conselho sobre como eu devo falar com ela sobre isso ou se eu deveria fazer isso, por favor, me avise. Também, obrigado a todos que responderam à minha postagem original e comentaram. Foi realmente útil, e espero que vocês possam me ajudar mais uma vez aqui. Atualização 2. Olá, depois de ler os comentários sobre minha atualização de 3 dias atrás, minha esposa e eu decidimos simplesmente fazer o que era preciso. Não havia razão para esperar o momento certo ou a oportunidade certa para mandar uma mensagem para minha filha. Só precisávamos arrancar o band-aid de uma vez e acabar com isso. E como ela mora em outro estado e não achamos que seria a coisa certa viajar até ela, decidimos mandar uma mensagem primeiro e ver como seria. Então, entramos em contato com ela pelo Instagram, explicamos tudo da melhor maneira possível, e agora estamos aguardando uma resposta dela. Tenho certeza de que vai ser muito complicado aceitar isso. É complicado para mim também, e nem entendo como minha esposa conseguiu ser tão solidária sabendo que estou entrando em contato com a filha perdida que tive com minha ex-esposa. Tenho certeza de que é uma mistura de emoções complicadas para todos nós, mas estamos tentando o nosso melhor, e realmente espero que minha filha me responda, porque eu adoraria ter um relacionamento com ela. Agora, falando dos meus pais e o que eles estão fazendo, eles não apareceram no meu local de trabalho há um bom tempo, e ontem me enviaram um e-mail bem longo, dizendo que estavam realmente arrependidos de tudo, mas que genuinamente querem reparar o relacionamento comigo e só precisam de uma chance. Eles me disseram que não vão mais tentar entrar em contato comigo, mas que vão esperar que eu os procure em vez disso. Sinceramente, estou aliviado que eles finalmente entenderam e perceberam que eu realmente não quero falar com eles agora. Já tenho muitas coisas para lidar no momento, e a última coisa que preciso é que eles criem mais drama. Agora, só espero que eles cumpram o que disseram e não tentem entrar em contato comigo novamente. Se eu me sentir preparado ou se eu quiser falar com eles em algum momento, eu mesmo farei isso. No entanto, neste momento, parece muito improvável que isso aconteça em breve, porque agora que sei o verdadeiro motivo pelo qual eles não falaram comigo em 20 anos, a situação com eles piorou muito. Eu me sinto traído e magoado, e não acho que isso vá desaparecer tão cedo. Pelo menos, a única coisa boa que saiu disso foi que descobri sobre minha filha, e agora realmente espero que ela decida dar uma chance ao nosso relacionamento. Ainda não contei ao meu filho sobre isso, caso ela não queira falar conosco. Eu não gostaria de dar falsas esperanças a ele. Mas, se as coisas correrem bem, ele pode encontrar uma irmã nela, e eu posso finalmente conhecer a filha que nunca soube que tinha. Estou cheio de emoções agora e realmente tentando me manter firme. Atualização 3. Oi, quase 2 semanas atrás, entrei em contato com minha filha nas redes sociais e enviei uma mensagem contando a ela tudo sobre quem eu sou e como ela está relacionada a mim. Depois disso, esperei 2 semanas por uma resposta dela, e hoje finalmente recebi uma mensagem de volta. Ela não disse muito, apenas me contou que falou com a mãe sobre mim depois da minha mensagem e finalmente descobriu que eu sou seu pai biológico. Obviamente, isso foi um choque para ela, porque nos últimos 20 anos ela acreditou que Cal era seu pai biológico e não fazia ideia de que ele não era. Ela também descobriu a verdadeira história de como sua mãe e eu acabamos assim, e me disse que gostaria de me conhecer e conhecer minha família. Então, todos nós vamos voar até ela neste fim de semana, já que ela não está falando com a família agora e, portanto, não tem dinheiro para vir nos ver. Ela não entrou em muitos detalhes, mas, quando confrontou Amy sobre a mensagem que recebeu, Amy inicialmente tentou negar, mas foi forçada a contar a verdade. Ainda não ouvi nada de Amy, e realmente espero que ela não me contate, porque não quero falar com ela. No entanto, minha família quebrou sua promessa imediatamente e começou a tentar falar comigo assim que descobriram que eu entrei em contato com minha filha. Aparentemente, meu tio ficou furioso por eu ter descoberto isso, e naturalmente, porque eles passaram 20 anos tentando garantir que eu nunca soubesse para não causar problemas em suas vidas. Mas agora eu finalmente sei, e claro, meu tio está responsabilizando meus pais por tudo isso. Meu pai nem trabalha mais para ele tem seu próprio negócio independente, mas por algum motivo ele ainda tem medo do irmão mais velho e tem me implorado para dizer ao meu tio ou a Cal ou alguém que eles não tiveram nada a ver com isso, e que eu descobri por conta própria de alguma forma. Mesmo que eu fizesse isso, acho muito improvável que alguém acreditasse, porque eles são as únicas pessoas com probabilidade de fazer algo assim,
já que eu nunca fui próximo da maior parte da minha família e eles nunca se preocuparam em falar comigo nos últimos 20 anos. É engraçado quanto estão agindo desesperados agora, apenas para não perder o relacionamento que tem com meu tio, mas honestamente eu não me importo. Foi por causa deles que eu não tive um relacionamento com minha filha por 20 anos, então acho que este é o mínimo que posso fazer por eles. Atualização 4. Olá a todos, então, hoje minha família e eu finalmente conhecemos minha filha. Foi estranho no começo, depois muito emocional, mas principalmente foi simplesmente lindo. Ela parece ser uma pessoa realmente gentil e boa, o que é estranho, porque foi criada por duas das pessoas mais cruéis e horríveis que conheço. Mas acho que eles fizeram um bom trabalho ao criá-la, ou talvez seja apenas sua própria natureza inata, mas, seja o que for, ela parece ser uma garota realmente inteligente e madura. Tivemos uma longa conversa sobre como as coisas estavam indo com Amy e seu pai, e ela me contou que eles, naturalmente, não estavam a favor de ela nos conhecer, mas ela não se importava, porque depois de descobrir a verdade, ela simplesmente não se importava com o que seus pais pensavam. Eles não tiveram outros filhos além dela, ela é filha única, então ela não acha que vai abandoná-los para sempre, mas definitivamente vai se distanciar deles por um tempo e tentar processar tudo isso. Ela me disse que precisa de um tempo para começar a construir um relacionamento comigo também. Ela está em um lugar mental muito estranho agora, e eu entendo totalmente. Mas, no geral, tivemos um tempo muito bom, e ela realmente pareceu se dar bem com minha esposa e seu meio-irmão também. Jantamos juntos, e descobrimos que meus pais, os avós dela, estiveram em contato com ela o tempo todo, e ela sempre achou estranho como eles eram emocionais em relação a ela, considerando o fato de que eles não eram realmente seus avós, mas sim a família do irmão do avô dela. Agora tudo faz sentido porque eles eram tão apegados a ela. No entanto, depois de tudo que ela descobriu, ela vê todos de uma forma diferente, e eu também. Então, eu entendo completamente como ela se sente. Bem, talvez não completamente, porque sou muito mais velho que ela e ela tem apenas 20 anos, então provavelmente está achando muito mais difícil lidar com isso, porque foi enganada a vida toda pelas pessoas que ela considerava as mais próximas. De qualquer forma, nós dois vamos ter que trabalhar nisso, e espero que o futuro seja melhor. Sei que tem que ser, porque vamos tentar fazer o melhor. O que me deixa realmente feliz é que o encontro correu bem, e minha família parece estar realmente contente depois de tudo isso, e eu também. Estou bastante contente com a situação. Independentemente do que minha família tenha feito ou do que Amy e Cal tenham feito, o que importa é que, pelo menos agora, depois de tantos anos, temos uma chance de fazer as coisas certas, e eu vou aproveitar ao máximo essa oportunidade. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.